Bom dia, senhores torcedores do canal CN Flu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido Fluminense. Continua a novela, ou série, Hulk Fluminense e Hulk Atlético Mineiro. E o Savarino com Fluminense também. Ontem eu estava assistindo ao jogo da Copinha São Paulo, Fluminense e Água Santa, né, lá em São Paulo. O time do Água Santa era um time bem mais velho e bem mais alto que o Fluminense. Começou melhor que o Fluminense, estava jogando melhor que o Fluminense. Até que teve uma jogada do Fluminense contra-ataque, que o jogador do Fluminense ganhou numa dividida com o jogador do Água Santa. Muitos falaram que foi falta, eu sinceramente não posso afirmar nenhuma coisa nem outra, que eu não tenho certeza. Depois ele entrou sozinho, foi tocar por cima do goleiro, o goleiro fora da área meteu a mão e no caso foi expulso, né? Foi expulso e o Fluminense, aí os comentaristas na hora falaram que era melhor até ter tomado o gol do que ser expulso. Eu até concordo depois que aconteceu a sequência da jogada. O goleiro saiu expulso, foi uma falta perigosa na entrada da área. Entrou um goleiro reserva, o goleiro entrou frio, né? Porque mal que foi expulso o goleiro, ele teve que entrar, entrou frio. O Wagner, que chuta forte, bateu a falta. A bola bateu na barreira, voltou nele, ele matou na coxa e chutou de novo, a bola entrou no ângulo do goleiro. Quer dizer, foi um golaço e quer dizer, o goleiro titular trocou a expulsão dele por um gol. E o Água Santa continuou com um jogador a menos. Aí o Fluminense continuou tocando a bola. No segundo tempo, teve uma... O Fluminense praticamente ficou tocando a bola. Teve algumas jogadas de perigo, o Água Santa também partiu para cima, mas não teve tanta chance de assim. Aí teve uma jogada que o jogador do Fluminense entrou na área, cruzou, a bola foi chutada acho que foi pelo próprio Kelvin. Chutou, a bola bateu na mão do jogador do Água Santa, pênalti. O Kelvin, que todo mundo, que é o centroavante Fluminense, que é um jogador forte, eu não acho que tem habilidade, eu acho que ele ganha muitas jogadas com o corpo físico, né, a parte física dele. Bateu o pênalti muito bem no cantinho, deslocou o goleiro, 2-0. Dali em diante o Fluminense ficou tocando a bola. Todo mundo chama esse Kelvin de K9. Mas medindo as proporções não tem nada a ver, né? Aí o Kelvin, ele fez esse gol. O Fluminense 2-0, ficou tocando a bola, podia tentar ampliar o placar, mas tocou bola, correu um risco ou outro, teve uma chance ou outra também, e acabou o jogo assim. Fez algumas substituições, mas acabou o jogo assim, 2-0 o Fluminense. Quer dizer, estreou com uma boa vitória sobre o Água Santa, que é um bom time, que se tivesse continuado com os outros jogadores, talvez o placar não tivesse sido esse, mas o Cia não joga, graças a Deus, e o nosso Fluminense conseguiu a primeira vitória na Copinha. Então vamos ver, se o Fluminense tiver mais uma vitória, aí ele já fica classificado para outra fase, que a outra fase deve ter um ou outro jogador que tá treinando junto com o time principal, só que desses, se for concretizado a troca com o Botafogo, um deles já não vai poder jogar, né, a sequência da Copinha, que é o Wallace Davi, que deve ser trocado pelo Savarino. É só o Savarino dar ok. Senão, ele vai poder jogar junto com o Riquelme Felipe a sequência da Copinha. Mas vamos aguardar
as próximas cenas dos próximos capítulos. Primeiro, vamos falar da novela Hulk. A novela Hulk, todos nós sabemos que advogado do Hulk chegou em Minas, né? Veio do exterior para Minas para ter uma reunião com a cúpula do Atlético Mineiro para resolver a situação do Hulk. Eles fizeram um monte de promessas para ele, inclusive uma estátua lá, uma participação na SAF do Atlético Mineiro. Mas o Hulk pediu uma terceira, tinha pedido para marcar uma outra reunião, a segunda. Aí teve a segunda reunião, o Hulk fez uma contraproposta e tal. Aí foi marcada agora uma terceira reunião que deve acontecer hoje. Nessa terceira reunião deve ser selado o destino do Hulk, que ou ele está querendo vir para o Fluminense ou está muito indeciso, né? Mas tem que resolver logo isso, que o Campeonato Carioca já vai começar e o Brasileiro também. Dia 28 começa o primeiro jogo do Fluminense, 28 de janeiro. Então tem que ver logo isso e resolver hoje. Se marcar outra reunião ou se ele falar com o Atlético Mineiro, quiser marcar outra reunião com o Fluminense, desiste. Aí parte para outra, que o Fluminense deve ter a segunda ou terceira opção. Se ele ficar com muita indecisão, não dá certo. Ou quer ou não quer, ou não vem, decide logo, para se não quiser vir, trazer outro jogador. Não gosto desse negócio muito de docinho para lá, docinho para cá, não. Resolve logo isso. Aí provavelmente teremos a decisão hoje. Até o final do dia devemos ter a decisão sobre o caso Hulk. A outra situação é um troço mais sério, né, que é o Savarino, que o Botafogo e o Fluminense se acertaram, né, do Savarino vir para o Fluminense, o Botafogo levando o Wallace Davi, o Fluminense ainda ficando com o percentual do passe do Wallace Davi numa futura venda. Normalmente esse dono do Botafogo vende jogadores depois, o Textor, e ainda vai pagar, acho que 3 milhões de euros, parcelado pelo restante do passe do Savarino. E fica faltando só o ok do Savarino. Só que o Savarino, tá esse caso lá do Maduro lá na Venezuela, o Savarino não está conseguindo viajar para o Brasil, para o Rio de Janeiro. Pelo que o Gabriel Amaral e o Léo se informaram, ele deve conseguir uma viagem hoje para vir para o Rio de Janeiro, dependendo da hora de chegada. Ele deve ter uma reunião lá no Botafogo e depois resolver com o Fluminense a situação. Pode ser resolvido hoje ou no mais tardar amanhã. Aí ele vai dar o ok ou então ele vai dar o contra, de vir ou não para o Fluminense. Espero que ele dê o ok e que já se apresente amanhã ou no mais tardar quinta-feira junto com o restante do grupo, que quinta-feira já é dia 8, a reapresentação do grupo principal do Fluminense, né? Então, que vão começar os treinamentos. Eu estava vendo hoje de manhã cedinho os treinamentos de ontem do Fluminense. O Arana já está treinando com o grupo. A parte física, alguns treinamentos técnicos que estavam fazendo também, com o Zubeldia participando efetivamente dos treinamentos, que está aí desde o dia 2 ou até antes do dia 2, participando do treinamento com esse primeiro grupo do Fluminense. É um troço muito importante. Alguns jogadores estão sendo testados, o Lescano, o Santi Moreno parece estar mais à vontade, o Riquelme, e por enquanto o Wallace Davi também está treinando lá, até decidir se vai, se não vai, o que vai acontecer. Provavelmente hoje e amanhã teremos o ok ou o não ok do Savarino.
Aí a gente tem que aguardar essa situação. Tem o caso do Nino, né, que outro dia o André do Sentimento Tricolor falou aqui, teve informações que o Zenit da Rússia, ele pediu 10 milhões de euros pelo passe do Nino para o Fluminense. O Fluminense está tentando ver se consegue para trazer o Nino. Seria um reforço muito importante para o Fluminense se ele vier, juntamente com o James. James e Nino, os dois têm um estilo mais ou menos parecido. Lógico que o Nino já tem mais cancha, inclusive está jogando lá fora. E ele está vindo principalmente por causa do filho dele, né? Para ficar aqui junto com a família, que vai ser muito mais importante para o filho do Nino e para o Nino, para a esposa dele também. E também eu tenho certeza que, além disso, lógico que o problema do filho dele é muito mais importante, vem em primeiro lugar, mas ele estando aqui no Brasil, também pode ser observado pelo Ancelotti para, de repente, para a seleção brasileira, que eu acho que ele é melhor do que quase todos que estão ali na seleção brasileira, como zagueiro, com certeza. O que vocês acham? Acho que eu estou certo? Acho que eu estou errado? Coloque aí a resposta de vocês. E vamos aguardar, que falta aí no centroavante, falta outras posições, vamos ver quem fica, quem sai. Tem tido proposta por alguns jogadores que o Fluminense quer se livrar, mas por enquanto o Fluminense não aceitou. Por empréstimo o Fluminense não quer vender os jogadores. E também não adianta o Fluminense emprestar e ficar pagando salário, aí não adianta. Tem que, se emprestar, tem que ser para o clube pagar o salário do jogador. Nem que seja a maior parte, pelo menos. Vamos aguardar, já está chegando perto do Brasileiro, então acredito que essa semana, até sexta-feira, até domingo no máximo, seja resolvido todas as pendências que tem no Fluminense e todas as pendências também de contratações. Acredito que hoje, amanhã, quinta-feira no máximo, já esteja tudo solucionado. E tem que vir esse centroavante que está faltando, essa cereja do bolo do Fluminense. Tem que trazer, não adianta continuar com quem está no Fluminense. Com o Cano pode até ficar, mas com o JK e com o Everaldo não adianta. Tem que ver isso, tem que trazer, inclusive, bons reforços também. Além dos titulares, tem que trazer bons reforços para a reserva também. Ontem eu acho que eu informei que o Fluminense renovou com o Fábio até 2027 e também com o Samuel Xavier, que todo início de ano ele renova o contrato com o Fluminense. O Fluminense renovou também até 2027. Vamos ver se consegue dar sequência, se corre tudo bem hoje com os reforços que chegaram e com os jogadores que lá já estão. E também eu tenho batido na tecla, o Fluminense tem que trazer um goleiro bom para ser reserva do Fábio. Porque se o Fábio tomar o terceiro cartão amarelo na véspera de um jogo importante, ou se ele tiver alguma contusão, Deus queira que não, mas se ele tiver alguma contusão, e for um período que não tenha como contratar ninguém, como é que a gente vai ficar? Vai botar um desses goleiros reserva para continuar, para dar sequência ao Fábio? Isso é uma coisa muito importante. Não adianta armar o time, uma seleção da zaga até o centroavante, até o ponto esquerdo, e não ter o reserva à altura para o goleiro titular da nossa equipe. O Fluminense tem que repensar isso e trazer um goleiro muito bom. Eu tenho batido nessa tecla, espero que nós não precisemos disso. Mas é uma coisa que a gente já viu acontecer. Eu acho que o Botafogo mesmo passou por isso. O goleiro titular se machucou, não pôde jogar o restante do ano, o reserva ficou jogando, e no finalzinho, não lembro se o reserva também se machucou, teve que botar o terceiro goleiro para agarrar os últimos jogos. Então, eu acho de suma importância
todo mundo fala muita coisa, mas não fala sobre o reserva do Fábio. Tem que ter um reserva à altura pro Fábio. Tá? Agora vamos aguardar notícias hoje, ver o que acontece e qualquer coisa depois a gente fala. Agora vamos falar sobre o que normalmente eu falo, né? Agradecer a todos que têm se inscrito no canal. Estou com 704 inscritos, não pensei de ter nem 50 inscritos, estou empolgado. Agradeço a todos que se inscreveram, que têm dado like, compartilhado, que têm conversado comigo, me desejando um bom ano novo, os amigos que eu tenho conquistado aqui fazendo esses vídeos. Agradeço a todos e peço a colaboração deles, que deem o like todo dia, compartilhem e que peçam os seus amigos que não estiverem inscritos para se inscreverem no canal, dar o like e compartilhar também. Assim vai ajudar nosso canal a crescer. E as pessoas que assistem nossos vídeos que não estão inscritos, por favor, se inscrevam, dê o like, compartilhem. E peçam aos seus amigos para se inscreverem, dar o like e compartilhar também. Fazendo isso, vocês vão ajudar o YouTube a expandir o nosso canal para muito mais gente, no Rio de Janeiro, no Brasil e quiçá no mundo. E a outra parte, só essa parte que eu vou falar agora, que infelizmente ninguém tem colaborado. Só tem as pessoas que colaboraram no início do canal, né? O nosso canal é novo, comecei ano passado, esse ano que acabou. Nosso canal é novo e só tive 3 pessoas colaborando. Se vocês puderem colaborar com o canal, fazendo o Pix para o nosso canal, por favor, colabore. Eu tenho 2 Pix, um é no meu e-mail, o outro é o número menor, para quem tem alguma dificuldade para digitar como eu, por ter mal de Parkinson, aí eu botei esse número menor. Se vocês puderem colaborar fazendo Pix, eu agradeço. Os 2 Pix são do Banco PicPay. O primeiro Pix é paulorcribeiro@hotmail.com. Repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo, que eu falei que é um número menor para facilitar, é 746-234-78734. Repetindo, 746-234-78734. Tá? Como eu falei anteriormente, os 2 Pix são do Banco PicPay. Se vocês puderem colaborar, por favor, ajude o nosso canal a crescer. Vocês podem depositar o valor que vocês quiserem, tá? Agradeço desde já. Qualquer notícia, se eu puder vir aqui falar, eu venho, senão eu falo amanhã para vocês. Tenham todos uma linda terça-feira, um início muito bom de ano novo, e que o nosso Fluminense esse ano tenha muitas conquistas, muitos títulos, quiçá ganhar a Libertadores desse ano, e o Brasileiro, e quem sabe o Mundial também. Tá? Que Deus ilumine e caminhe todos nós, que nosso ano seja maravilhoso, conquistando cada vez mais, muito mais amigos e unindo cada vez mais todos nós com uma amizade muito grande. Fiquem todos com Deus, até a próxima, se Deus quiser.